Olá, meus amigos! Hoje falaremos de forças em trajetórias curvilíneas. Quero dar dois exemplos para você. Primeiro, a curva plana. Lembre-se, a curva desse jeito, o engenheiro civil não pode produzir uma curva dessa forma. Vamos entender por quê? Com a curva plana, dizemos que as forças que atuam no carro são a normal, o peso e a FAT. E nesse caso, percebam bem, aqui é o centro da trajetória. Esse carro está visto de frente. Digo que quando o carro faz a curva, ele faz esse movimento. O carro fazendo esse movimento aqui, o centro da trajetória é esse. Então nós dizemos que num caso desse, com a curva plana, a FAT é que faz o papel de força centrípeta. Tudo que gira tem que ter força centrípeta. E sempre alguma força vai fazer o papel de centrípeta. Nesse caso, quem faz é a força de atrito. Mas vamos enxergar qual é o problema da força de atrito sozinha fazer o papel de força centrípeta? Dá uma olhada. Nós temos aqui, então, que a força centrípeta, quem faz o papel dela é a FAT. Só que a FAT máxima, o seu valor máximo, pode ser escrito como μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. E aí, vamos continuar? Eu tenho que a força centrípeta é mv² sobre r, que é igual a 1 vezes a normal. Só que como você reparou na figura, a normal é igualzinho ao peso. Então eu digo que essa normal pode ser escrita da mesma forma que o peso é escrito. Massa vezes a gravidade mg. Continuando as massas, a gente corta. Olha só o que sobra. A velocidade, então, que esse carro deve ter na curva para que ele possa fazer a curva com segurança, a velocidade máxima é dada por raiz quadrada de μRg. E aí? Qual o problema disso? O problema é que essa velocidade fica extremamente dependente de quem, pessoal? Do coeficiente de atrito. E num dia chuvoso? Num dia chuvoso, o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo diminui. Se isso aqui diminui a velocidade máxima que o carro pode ter na curva. Com isso, diminui a segurança do motorista e dos passageiros quando esse carro vai fazer a curva. Portanto, dizemos que é muito ruim ter essa velocidade máxima dependente exclusivamente desse coeficiente de atrito. Portanto, o engenheiro bom, a curva feita com qualidade, ela não deve ser plana. Ela deve ser uma curva com sobreelevação, que nós vamos ver a seguir. Vamos juntos? Então, essa é a curva com sobreelevação. O engenheiro bom faz uma curva desse tipo aqui. Vamos lá, a curva está inclinada de um ângulo θ. E aí presta atenção, a figura, o jeito de fazer a curva é o mesmo. Esse carro está visto de frente, ele vai fazer novamente isso aqui. Tudo bem, só que agora veja só as forças que atuam. Peso, normal, e aí eu nem coloquei a FAT. Claro que na vida real vai atuar a FAT aqui, mas eu nem coloquei para que você veja como o carro pode fazer a curva sem precisar tanto, sem ser dependente da força de atrito. Então, temos essa normal aqui que está inclinada em relação à direção radial. Dizemos que a direção radial é a direção que passa pelo centro. Essa normal inclinada eu posso decompor. No que eu faço a decomposição, surge a componente horizontal NX e a componente vertical NY. E aí, olha só o que a gente pode perceber. Nesse momento, o NY pode anular o peso e o NX pode fazer o papel de força centrípeta. Dizemos então que numa situação como essa, o carro não fica tão dependente da força de atrito, porque tem uma outra força, surge uma outra força na direção radial que pode ajudar, pode contribuir para a formação da força centrípeta. Com isso, tornar o carro menos dependente da força de atrito, e isso faz com que o carro fique menos susceptível a acidente. Amigos, essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço para vocês e tudo de bom!